Oi, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa correção dos exercícios de revisão. Paramos na questão 2, né? Na letra B. Temos aí, o parque tinha uma vista encantadora com altas palmeiras, flores exuberantes e um verde vibrante. Aqui nessa questão era para contar quantas orações tinham, né? E classificar se é período simples, se é período composto. Bom, olhando aqui, analisando essa oração, nós só encontramos o quê? Um verbo, né? Tinha uma vista encantadora, com altas palmeiras, flores exuberantes e um verde vibrante, não tem verbo. Então, só tem um verbo. Então, é período simples, ok? Esse com altas palmeiras, flores exuberantes e um verde vibrante, na verdade, é uma característica da vista. A vista que era encantadora com altas palmeiras, vista encantadora com flores exuberantes e um verde vibrante, tá? Então, aqui só tem um verbo, portanto, período simples. E aqui na C, Maria é uma menina muito inteligente, bonita, de boa índole e perspicaz. Aqui, pessoal, já é diferente. Olha só, vamos lá. Vamos procurar os verbos. Maria é uma menina bonita. É uma menina muito inteligente. Olha, a gente tem o verbo é do verbo ser, né? Beleza. E aqui a gente tem uma característica da menina, que Maria é uma menina, é uma característica dela, ela é uma menina, isso aqui é uma característica, né? Ó, uma menina muito inteligente, uma característica de Maria, né? Um predicativo aí da Maria, um predicativo do sujeito. Só que ela também ela é bonita. Ela também Maria é carismática. E Maria é também de boa índole. E é perspicaz. Então, o que eu quero que vocês saibam? Que em todas essas características aqui, bonita, carismática, de boa índole, perspicaz, em todas essas características, Maria que é o sujeito. Então, ó, aqui nessa oração nós temos um sujeito, em carismática temos o mesmo sujeito que a Maria, de boa índole também, temos o mesmo sujeito que a Maria, e perspicaz também está se relacionando a Maria. Pessoal, repare, aqui é bonita, nós temos um verbo, só que esse verbo está implícito. Por que ele está implícito? Porque ele já apareceu aqui. Se ele já apareceu, não tem necessidade de nós estarmos repetindo esses verbos. E muito menos o sujeito, já que é o mesmo. Ó, olha como que ia ficar uma coisa cansativa. Maria é uma menina muito inteligente. Maria é bonita. Maria é carismática. Maria é de boa índole. E Maria é perspicaz. Olha como que fica repetitivo eu ficar repetindo Maria é, Maria é, Maria é. Então, a língua portuguesa nos dá essa opção de ocultar o sujeito e ocultar o verbo. Mas, ainda assim, temos um sujeito e temos um verbo. Portanto, temos uma oração, 2, 3, 4 e 5 orações aqui. Portanto, esse período é um período composto, mesmo que o verbo esteja escondido, mesmo que o verbo esteja implícito. Ainda assim, temos orações aqui, tá? Só vale, sim, ocultar, né? Só acontece isso quando é o mesmo verbo, né, gente? Quando não é o mesmo verbo, não vale, não dá para fazer isso, ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. 3. Classifique o predicado
Se é predicado verbal, se é predicado nominal ou se é predicado verbo nominal. Então, temos aí, ó, Maria é muito bonita. Bom, Maria é o nosso sujeito, beleza. O que sobrou é muito bonita. Então, o que sobrou é o nosso predicado. Ó, vou botar até uma linha aqui para vocês saberem. O que sobrou é o nosso predicado. Opa, temos um verbo de ligação aqui. Verbo é, verbo ser. Temos uma característica, um predicativo de quem? De Maria. Ora, só de você ver aqui, né, uma característica e ver também um verbo de ligação, né? Você já sabe que esse predicado não pode ser um predicado verbal. Por quê? Porque o verbo de ligação, ele nunca vai ser núcleo do sujeito, ele nunca vai ser a palavra mais importante do sujeito. Então, eu não posso ter um predicado verbal, tá? O que me sobra é um predicado nominal. Tá? E o núcleo, a palavra mais importante, o núcleo é o predicativo do sujeito. Qual que é o predicativo do sujeito? Qual que é a característica da Maria? Ela é bonita, tá? Maria está muito cansada. Vamos lá. Temos aqui Maria, sujeito, o que sobra é o nosso predicado. Beleza. Temos aqui o verbo está. Aí você pode ficar com dúvida, será que Maria está ali parada, né, em algum lugar? Será que ela está, é uma ação dela estar ali parada? Não, né, gente? Olha só, logo depois aqui, se você surgir essa dúvida, você repare que tem ali uma característica dela. Tem um predicativo, ó, cansada, né? Ó, cansada. Quem é que está cansada? É Maria. É um predicativo do sujeito Maria, tá? E aí, quando a gente tem um predicativo no nosso predicado, ou seja, quando a gente tem uma característica, essa característica é que vai ser o núcleo do nosso sujeito. Qual que é a característica que é cansada? Ah, por que esse verbo aqui não pode ser o núcleo? Porque ele está agindo como um verbo de ligação, como um VL. E VL não pode ser núcleo, tá? Por isso que ele não está agindo como núcleo. Alguém entrou pela porta dos fundos. Então, aqui temos o nosso predicado. Entrou pela porta dos fundos, sujeito alguém. Bom, aqui a gente tem um verbo entrar. Vamos olhar aqui, vamos ver se tem alguma característica de alguém? Não tem característica nenhuma. Então, o verbo aqui entrar está indicando o quê? Uma ação. Se está indicando uma ação, ele é um predicado verbal. Quando temos um predicado verbal, quando temos um verbo de ação no nosso predicado, ele só pode ser predicado verbal. E aí, o núcleo é ele mesmo, é o verbo. Então, quando temos um verbo de ação no predicado, esse verbo de ação vai ser o nosso núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante. Maria e Pedro andaram pelas ruas. Sujeito, Maria, João e Pedro, certo? Predicado, andaram pelas ruas. Aí eu analiso aqui o nosso predicado. Andaram pelas ruas. Vamos lá ver o nosso verbo. Verbo andar. Beleza, verbo andar. Vamos ver agora se tem alguma característica. Pelas ruas é característica de Pedro, João, Maria, João e Pedro? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não é, né? Andaram, então aqui esse andar está indicando que é uma ação mesmo que Maria, João e Pedro fizeram. A ação de quê? De andar, de caminhar pelas ruas. Bom, se eu tenho um verbo de ação no meu predicado, então esse verbo de ação vai ser a palavra mais importante. Então, se o verbo de ação é a palavra mais importante, esse predicado é chamado de predicado verbal. E o núcleo, obviamente, é o verbo andar. Então, pessoal, o predicado vai se caracterizar pelo núcleo. Se eu tenho o núcleo, ou seja, a palavra mais importante, um verbo de ação, eu vou ter um predicado verbal. Se eu tenho no núcleo
né, uma característica, né? Se eu tenho um predicativo nesse núcleo, então ele é que vai ser o meu predicado, ele que vai ser o meu núcleo. E aí a gente vai ter um predicado nominal. Deixa eu abaixar aqui. A última questão aí. Me deu ruim aqui. Maria e João andavam entusiasmados pelas ruas. Então vamos lá. Nosso predicado, né? Andavam entusiasmados pelas ruas. Nosso verbo andar. Beleza, nosso verbo é andar. Vamos ver se tem alguma característica. Entusiasmados pelas ruas. Opa, temos aqui uma característica. Entusiasmados. Quem é que estavam entusiasmados? Né? Quem é que estava entusiasmados aqui é quem? É o nosso sujeito. João, Pedro e Maria, né? Eles é que estavam aí, ó, entusiasmados pelas ruas. Bom, entusiasmados, então, é uma característica, é um predicativo. O que que nós aprendemos? Que um predicativo, ele atua como núcleo, como palavra mais importante. Beleza. Só que esse andar aqui está dizendo também que eles andavam pelas ruas. Ora, quem anda pelas ruas, né, tá fazendo o quê? Tá fazendo uma ação, né? A ação de estar andando pelas ruas, certo? Bom, então esse verbo andar aí, ele é um verbo de ação, certo? Ó, andavam pelas ruas e está indicando uma ação. Se ele está indicando uma ação, ele também vai ser o núcleo. Então, repare que nesse núcleo aqui, eu vou ter um verbo de ação como mais importante e vou ter um predicativo do sujeito como mais importante. Então, esse predicado vai ser o tal do predicado verbo nominal. Por quê? Tem um verbo, andar, e tenho um predicativo, entusiasmados. Então, é por isso que ele é um predicado verbo nominal. Ok, gente? É isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Mandar mensagem que eu tento ajudar vocês, tá bom? É isso.